Fala pessoal, então hoje eu vou dar prosseguimento aí na atualização das aulas aí. E hoje a gente vai para a aula de número 6. Aí a aula de número 6 é o seguinte, eu continuo falando sobre a aula 5, sobre resistor e resistência, né? Eu estou falando um pouco aí sobre motores, né? Sobre corrente alternada. Então não tem assim muito que mostrar isso na prática, tá? Uma que eu não tenho motor aqui para desmontar aqui, para mostrar para vocês como é que é um motor por dentro, tá? Motor de estradeiro, liquidificador, qualquer tipo de motorzinho aí, qualquer eletrodoméstico que usa motor, eu não tenho nada aqui para estar desmontando aqui. O dia que aparecer um ventilador para me arrumar, alguma coisa desse tipo assim, que eu for desmontar, aí eu faço o vídeo e eu falo que é o vídeo da aula 6, né? Aí eu vou mostrar como é o motor por dentro, né? Como é que ele funciona, né? Como é que é o nome das peças por dentro, o que são as bobinas dele, o que é o carvão que tem nele, né? Os que tem carvão, os que não tem. Então não tem assim como eu fazer aula prática disso aí, né? Então eu vou pular a aula 6 aí e já vou para a aula 7, tá? Então pessoal, aí a aula 7 eu continuo falando sobre resistor e resistência, tá? Então vocês assistem o vídeo da aula de número 7, né? Número 6, número 7. E eu vou pular essas duas aulas e eu já vou introduzir na aula de número 8, tá? Então eu vou atualizar a aula de número 8. Na aula de número 8 eu falo sobre capacitores, tá? Capacitor eletrolítico, capacitor poliéster, capacitor cerâmico. Então é só relembrando, né? Capacitores, eles trabalha como filtros, né? Como acoplamento, né? Acoplar, juntar dois circuitos, né? Fazer junção de dois circuitos. A gente usa o capacitor. O capacitor também tem a função de bloquear a tensão contínua, né? DC, e bloquear o DC, deixar passar a C, tá? Então os capacitores, a tensão de AC atravessa por ele, tensão de DC ele bloqueia, para ali. Então isso aí quando ele tá na linha em série com o circuito. Quando ele está em paralelo com positivo, negativo, aí ele é filtro, trabalha como filtro, tá? Filtro ou para carregar e descarregar, né? Que a função de um capacitor eletrolítico, por exemplo, só relembrando a aula aí, ele trabalha armazenando e descarregando, carrega e descarrega, carrega e descarrega. Então, uma vez que você aplicou tensão em cima de um capacitor eletrolítico, vou estar mostrando para vocês aqui um capacitor. Existe capacitor de todo quanto é jeito, tá, gente? Aqui é só um tipo aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui é um capacitor, ó, de 330 microfarad por 200 volts, tá? Então esse capacitor aqui aguenta até 200 volts. Se eu aplicar 200 volts aqui de corrente contínua em cima dele aqui, ó, ele armazena essa corrente, tá? A corrente não, a tensão, tá? Ele armazena essa tensão. E uma vez que você encostar aqui assim, você vai levar um choque bem forte mesmo, porque ele armazena a tensão. Por isso que tem que ter cuidado com o circuito eletrônico que você vai mexer. Tem muita parte no circuito eletrônico que tem tensão alta, tá? E às vezes mesmo você desliga da tomada, às vezes os capacitores eletrolíticos ficam carregados. E às vezes você vai pôr a mão lá e você toma choque. Ou você vai medir como de teste em cima e queima a parede de teste. Então tem que ter cuidado. Então esse aqui é só um tipo de capacitor. Vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns.
Alguns dos capacitores que eu tenho aqui, ó, tá vendo? São capacitores grandes, né? Capacitor de filtros bem grandão. Tem alguns pequenininhos aqui, tá vendo? Igual esses aqui, são os capacitores menores, tá vendo? Pequenininho. São tudo eletrolítico, tá? São tudo capacitor que tem um lado polarizado. Ele tem um lado positivo e um lado negativo, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês como testar um capacitor, tá? Então eu vou virar a câmera aqui pro lado de baixo. Aí vocês não vão ver minha cara, vocês vão ver só o movimento das minhas mãos aqui e eu falo, minha voz só falando, ok? Então aqui, gente, eu vou usar um multiteste analógico, tá? Como sempre, eu falei para vocês, eu sempre deixo o multiteste no off, né? Então agora eu vou usar ele para me testar capacitor. Ver se o capacitor está em curto, ou se está aberto, ou se está com fuga, né? Então aqui, ó, eu vou usar a escala ômica, que tem esse símbolozinho aqui, ó. Você vai usar esse símbolo aqui para você ver se o capacitor está bom ou ruim, né? Então isso depende, a escala que você vai usar aqui depende muito do qual capacitor que você vai usar, né? Vou deixar aqui assim, para bem visível. Eu vou testar, por exemplo, esse capacitor aqui para vocês verem, ó. Esse capacitor aqui, ó, ele tem um lado negativo, está indicando aqui o lado negativo, tá? E esse aqui é o lado positivo. Você nunca pode inverter ele no chassi, tá? Se no chassi está indicando que o negativo é esse ponto, você põe nesse ponto. Se você colocar assim, ele explode, hein? Ele esquenta e explode. Então esse aqui tem um lado, se chama capacitor polarizado. Então ele é polarizado. Aí qual que é a função dele? É carregar e descarregar, né? Então aqui na ponta do teste, eu colocando o teste aqui na escala de X1 aqui, ó, igual tá aqui, ó, ele está apontado para essa escala de X1 aí, ó, né? Na escala de X1, aqui, ó, na ponta do teste, tem tensão aqui, ó, a tensão da bateria do multiteste, tá? Então deve ser em torno de mais ou menos uns 3 volts tem aqui. Então qual que é a função dele? Não é carregar e descarregar? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, e vou observar o ponteiro. O ponteiro vai carregar, ó. Só deu um pouquinho só, né? Deu só um pouquinho. Então quando tá muito pouquinho, por causa do valor dele que é baixo, que é 330 microfarad, tá vendo? A unidade de medida dele é um microfarad. Então, como 330 é um valor muito baixo, então eu subo a escala na X10. Em X10 você vai ver que ele vai carregar mais rápido. Ó. Ele vai subir um pouquinho mais o ponteiro. Ó. Tá vendo? Aí ele, ó, carrega e descarrega. Eu viro ele assim, ó. Ele carrega e descarrega. Carrega e descarrega. Aqui, sempre que vocês for testar um capacitor, vocês usam o teste assim, ó. Vocês põem o teste nessa posição assim, ó. E vocês pegam o capacitor aqui com esses 2 dedos, ó. Isso aqui são macete, tá, gente? Porque aqui você tem como você trabalhar com ele, ó. Você mudar os pinos de lugar, ó. Então você vai ver, ó, que eu ponho aqui, ó, ele sobe e desce. Agora eu vou virar, ó. Sobe e desce. Sobe e desce. Isso quer dizer que esse capacitor tá bom, tá funcionando, tá? E agora eu vou pegar um capacitor aqui. Aqui é um capacitor. Esse capacitor aqui é de 1000, então já é potência bem alta. Ó, vamos ver aqui. Então aqui, ó, tá vendo? Esse capacitor é de 1000, ele é 1000 microfarad, tá? Se esse de 330 tá vindo aqui, esse de 1000 teria que estar vindo aqui, cá atrás, ó. Teria que estar indo lá e voltando, ele teria que carregar e descarregar. Então eu pego o teste aqui, eu ponho aqui, ó. Aí eu ponho, ó, não dá nada, ó.
vendo? Eu viro, não carrega e nem descarrega. Isso indica que o capacitor está aberto. Ele está com defeito, ele não funciona. Está aberto. Então nunca vai funcionar. Esse aqui também está a mesma coisa, entendeu? Está aberto. Esse é um capacitor que eu já troquei de televisão aqui com problema, com defeito. Um capacitores estão abertos. Esse aqui é de 150 por 450 volts. Está totalmente aberto. Aqui tem um de 100. Aqui tem um de 100 por 160. Vou ver como é que ele está. 100 por 160. Esse aqui está fraco. Ele tem pouca carga. Tá vendo? Ele teria que vir um pouco mais para cá. Ó. Então esse está fraco. Ó. Tem pouca carga. Então é os defeitos que eles dão. É ficar aberto, ficar com pouca carga ou entrar em curto, tá? Eles entram em curto, que você vai medir eles ali, o ponteiro dá assim, ó, total. Tá? Ou às vezes ele dá fuga. Você mede, você encosta o ponteiro aqui neles aqui, ó. O ponteiro sobe até um tanto aqui e fica parado. Ele nem vai nem volta. Ele sempre tem que voltar, tá? Ele sempre tem que ir lá e tem que voltar, ó. Tem que ir e tem que voltar. Esse aqui é para qualquer tipo de capacitor, tá? Seja ele ou seja ele pequenininho assim, ó. Né? Esse aqui é um capacitorzinho pequenininho. É de 4,7. Então, como ele tem poucos microfarads nele, ele vai dar só um pulsinho, tá vendo? Não dá nem para ver. Então eu tenho que subir a escala dele. Subir a escala para 100. Aí já vai dar para ver. Tá vendo? Carregou e descarregou. Carregou. Posso subir mais a escala ainda. Viu? Aí estou na escala de X1000, X1K. Tá? Para medir um capacitor valor bem baixo. Ó. Então tem capacitor que você tem que usar até a escala de X10K para poder medir. O valor é tão baixinho. Esse aqui, por exemplo, ele é 4,7. Ele é 4,7 por 63. Ó. Então só dá para me ver nessa escala aqui. Ou a gente pode estar usando esse aparelhinho aqui, ó. Você compra no Mercado Livre. Não é caro não, é bem baratinho. Esse aqui você testar esse tipo de coisa. Esse aqui você testa capacitor, testa transistor, várias coisas. Ele é multiuso. Então você pegar as duas pontinhas aqui, colocar aqui no buraquinho, ó. Aqui um buraquinho aqui, apertar para cá e dar start. Ele vai fazer a leitura dele. Ó. Então ele indicou aí que é um capacitor, está com 4,5. Ele está com SR dele está com 1,5. Então assim, é um capacitor que tá bom, não tá ruim, né? Mas poderia estar melhor. Ele está com 4,5. Eu posso pegar um capacitor grande assim, ó, e colocar aqui também, vai dar a medida. Esse aqui, por exemplo, é 330, né? Então vamos ver quanto que ele vai dar aqui. Eu coloquei ele aqui no lugar, no buraquinho. Aí eu vou dar start. Vamos esperar a leitura dele. Ele vai fazer a leitura. Ó, ele está com 300. Ele está com 306. O ESR dele, que é a resistência ohmica interna dele, tá ótima. Porque tá lá, ó, tá 0,11. Ele está com a resistência interna de 0,11. Então é um capacitor que está com alta isolação. Está muito bom. Só que os microfarads dele está pouco. Ele é 330. Tá? 330. Só que está dando 306 microfarads. Aqui está dando 306 microfarads. A câmera desfoca você pode aproximar muito. Então, isso quer dizer que mesmo ele novo, mesmo ele novinho,
ele está um pouquinho fraco, mas é pouca coisa, mas é insignificante, né? Mas é um defeitinho, tá? Então, esse aparelhinho aqui é um aparelhinho que é ótimo para você testar capacitor, você pode testar resistor, você pode testar transistor. Ele te dá todas as posições. Aqui, ó. Aí, pessoal, esse aqui, ó, tá vendo? É um outro tipo de capacitor eletrolítico. Não dá para focar e a câmera não foca. Vamos ver se eu consigo fazer a focar. Ela não foca. Ela só foca pelo outro lado. Esse lado de cá a câmera não foca. Então esse aqui é um capacitor eletrolítico, tá vendo? É desse tamanhozinho. Esse aqui vai soldado por cima da placa, assim, ó. E os terminal dele tem um de cá e um de cá, ó. Então ele tem um lado positivo e um lado negativo. É a mesma coisa dos eletrolíticos normais, tá? Esse lado preto aqui, ó, tá marcado aqui um lado preto aqui, é o lado negativo dele, ó. O outro lado é o positivo. Então a medição é tudo a mesma coisa. Você pega o multiteste, na escala de X1, X10, X1K, X10K. Você vai descobrir se ele está bom, se ele está ruim, se ele está aberto, né, ou se ele está em curto, ou se está em fuga. São 4 defeitos que pode dar. Ele pode entrar em curto, ele pode ficar aberto, ele pode ficar fraco, ou pode dar fuga, né, dar uma passagem. Então, esse aqui é mais um tipo de capacitor. Então, sobre capacitor, não tem muito a falar sobre capacitor, mais só isso mesmo. Capacitor e tem uns capacitores assim, tipo, igual esses aqui, ó. Que é capacitor, esse aqui é poliéster, né? Esse aqui é um capacitor igual esse aqui, você tem que medir na escala de X, 10K. Tem que pôr na escala de X, 10K assim, para você ver ele medir alguma coisa. Vou colocar aqui, vai dar só um pulsozinho. Porque é muito alto o valor aqui. Ó. É X. Eu estou medindo ele na escala de X 10.000. Ó. X 10.000. Para você medir capacitor poliéster, tá? Medir capacitor cerâmico, capacitor de Stiroflex, alguns tipos de capacitor que existe, você tem que usar a escala de X 10K, tá? Tem uns capacitores eletrolíticos miniatura, uns quadradinhos. Esse dependendo do valor dele, todo tem seu valor em microfarad, né? É como se medisse esse capacitor eletrolítico normal, só que o encapsulamento dele ele é quadradinho, bem pequenininho mesmo, miniatura, mas ele faz a mesma função de um capacitor desses grandes aqui, ó, que a gente usa. Então a função é a mesma, só que ele é miniatura, tá? Então tudo que tem dessa medida, o ponteiro vai e volta, tá? Então, gente, ó, essa aí foi a nossa atualização sobre capacitores, e eu já vou para a próxima aula, tá? Então um abraço para todo mundo aí, fica todo mundo com Deus aí, e assiste o próximo vídeo aí. Para vocês que é novo aí, que tá chegando aí, não conhece ainda aí, então aqui eu estou fazendo uma atualização dos vídeos que eu tenho, de um curso que eu tenho lá de 30 vídeos. Então eu estou fazendo a atualização desses vídeos, tá? Falou, pessoal? Então um abraço para todo mundo aí, até o próximo vídeo.